Você não odeia o sistema. Você odeia não ser especial dentro dele. Sim, eu sei que isso te irrita. Dá aquela coceira interna. Parece até injusto, ofensivo. Mas é exatamente por isso que a gente precisa continuar essa conversa. Porque toda vez que alguém fala que quer sair da matriz, quebrar o sistema e viver livre, eu já sei como é que é o roteiro. Não é sobre liberdade, nunca foi. É sobre ego ferido. É sobre olhar em volta e perceber que você só é mais um número, mais um corpo substituível, mais um nome que ninguém lembra. E isso te destrói. Então você cria uma narrativa mais bonita. Ah, eu sou diferente. Eu não me encaixo. O sistema é que é o problema. Só que isso é uma defesa. Uma defesa sofisticada. Mas assim é uma defesa. E aqui entra o Evil Morty. Porque ele é exatamente o que você acha que quer ser. Frio, calculista, livre. Fora do controle de todo mundo. Um cara que olhou para o sistema. Aquele caos infinito de Ricks e Mortys. E falou: ah, isso aqui não me define. Ele fez o que ninguém tem coragem de fazer, nem fantasia. Ele saiu. Mas você precisa entender uma coisa. Sair não é o ponto alto da história. Sair é o começo do problema. Porque enquanto você está dentro do sistema, você tem alguma coisa para odiar. Algo para culpar. Algo para usar como desculpa. Mas quando você sai, acabou. Não tem mais sistema. Não tem mais Ricks. Não tem mais ninguém acima de você. Só sobra você. E é aqui que quase todo mundo quebra. Porque o que encontra não é liberdade, é vazio. E isso não é metáfora bonito, isso é estrutura psíquica. O psicanalista Wilfred Bion já falava disso de um jeito que a gente não consegue mensurar. A mente humana não aguenta o caos bruto da realidade sem transformar isso em algo que é fácil de digerir. A gente precisa de sentido, precisa de narrativa, precisa de estrutura. Sem isso, o que vem não é iluminação, é desintegração. O que o Evil Morty faz não é simplesmente fugir. Ele destrói a estrutura inteira que dava sentido à existência dele. Ele rompe com tudo, com o sistema, com os ricos, com a lógica que organizava o mundo. Agora me diz aqui, você acha mesmo que isso é liberdade? Ou é só uma forma mais sofisticada de solidão? Porque quando você assiste aquilo, sente algo estranho. Não é só admiração, tem um incômodo ali. Um desconforto que você não consegue explicar direito. E esse desconforto tem nome. O psicanalista André Green chamava isso de contato com o negativo. Não é tristeza, não é a dor comum que a gente conhece. É algo mais profundo. É uma espécie de vazio morto, sem representação, sem emoção clara. É o que sobra quando você elimina tudo que te conectava ao mundo. E é exatamente isso que o Evil Morty encarna. Ele não é herói que escapou. Ele é o sujeito que não precisa mais de ninguém. Isso não é uma vitória. Isso é um colapso elegante. Agora segura essa parte, porque aqui fica mais desconfortável ainda. Você não quer ser livre como ele. Você quer ser especial como ele. Percebe a diferença? Você não quer abrir mão de tudo. Você não quer enfrentar o vazio. Você não quer cortar todas as amarras. Você quer continuar dentro do sistema. Você quer continuar dentro do sistema, mas com um papel diferente. Você quer ser o cara que entende mais, o que vê além, o que não é manipulado, aquele único. Ou seja, você não odeia o sistema, você odeia ser comum dentro dele. Isso muda tudo, porque agora a gente não está mais falando de opressão externa. A gente está falando de narcisismo. O psicanalista Thomas Ogden, ele aprofunda essa ideia. Ele diz que muitas vezes o que a gente chama de despertar não é evolução nenhuma. É só uma reorganização mais complexa das nossas defesas. Você troca uma ilusão por outra. Antes você era parte do sistema sem questionar. Aí agora você é o cara que questiona tudo. Mas ainda está preso. Preso na necessidade de ser alguém especial. Preso na necessidade de ser alguém diferente. Preso na própria imagem de superioridade. E sabe o mais irônico? Isso é exatamente o que mantém o sistema funcionando. Porque enquanto você está ocupado tentando ser especial, você não está realmente rompendo nada. Você só está jogando o jogo com outro personagem. Agora olha para o Evil Morty. Ele não está tentando ser especial dentro do sistema. Ele simplesmente não aceita o jogo. E isso assusta, porque no fundo, você sabe que não teria coragem de fazer o mesmo. Não porque não pode, mas porque não aguenta. Você precisa de contexto, precisa de reconhecimento, precisa de alguma forma de validação, mesmo que seja interna. Ele não. E é exatamente por isso que ele é tão perturbador. Não é pela inteligência, não é pelo plano. É pelo que sobra depois. Um sujeito sem amarras e sem necessidade de pertencimento. Agora eu te pergunto, e responde com honestidade. Se você realmente tivesse a chance de sair do sistema, sem aplauso, sem identidade, sem ninguém para reconhecer,
que você venceu, você sairia? Ou continuaria aqui tentando ser especial dentro da prisão? Eu aposto que você está tentando escapar da pergunta. Eu entendo, porque ela é muito desconfortável. É muito mais fácil continuar dizendo que o problema é o sistema, o trabalho, a sociedade, o algoritmo, o chefe, o capitalismo, os relacionamentos, todo mundo. Sempre tem um vilão pronto. Mas o que o Evo Mori faz é arrancar esse vilão da equação. E isso muda completamente o jogo, porque agora não dá mais para terceirizar. Agora a pergunta vira outra coisa. O que você faz quando não tem mais ninguém para culpar? E aqui começa a parte que a maioria não aguenta sustentar. O psicanalista Ruth Bion não era o cara que estava interessado em comportamento. Ele estava interessado em algo muito mais desconfortável. O que a mente faz quando não consegue suportar a própria realidade. Segundo ele, a gente tem uma função psíquica básica: transformar experiências brutas, caóticas, em algo que faça sentido. Ele chama isso de forma simples, de capacidade de pensar. Mas quando essa capacidade falha, você não pensa, você vacua, projeta, distorce, cria narrativas para não sentir. Agora olha de novo para o discurso comum. Eu odeio o sistema, esse mundo é manipulado, as pessoas são todas iguais, nada presta. Isso parece análise crítica, mas muitas vezes é só descarga emocional travestida de inteligência. É a mente tentando se livrar de algo que não consegue digerir, às vezes a própria insignificância. E aqui vem o ponto central: você não suporta não ser especial, então você precisa transformar isso em outra coisa. E a forma mais eficiente disso é culpar o sistema. Agora preste atenção no que torna o Evo Mori diferente. Ele não projeta, ele não racionaliza, ele não cria uma narrativa confortável, ele faz algo mais radical. Ele age sem precisar justificar emocionalmente o que está fazendo. Isso não é maturidade, isso também não é saúde, é outra coisa. É o que acontece quando a mente não precisa mais se proteger, porque ela já rompeu com o que precisava ser protegido. Ele não está tentando preservar uma identidade, ele já abandonou isso. E aí que a maioria romantiza errado, porque você olha e pensa, isso é liberdade, mas não é. É a ausência de conflito interno. E isso pode vir tanto de integração quanto de vazio. E no caso dele, tem muito mais de vazio do que de integração. O André Green falava também de algo que a gente tem medo de encarar. Chama de o complexo do morto-vivo psíquico. Não é a depressão comum, não é tristeza. É uma espécie de desligamento interno. A pessoa funciona, age, toma decisões, mas só que não tem investimento emocional real ali. Não tem vínculo, não tem vida interna pulsante. Agora pensa no Evo Mori. Ele não hesita, ele não se conecta, ele não demonstra conflito, ele executa. E isso impressiona, porque a gente associa a ausência de dúvida com força. Mas às vezes isso não é força, é só deserto emocional. É quando o mundo deixa de ser vivido e passa a ser apenas manipulado. O psicanalista Thomas Ogden, que a gente falou antes, ele aprofunda uma ideia que é muito incômoda, que nem todo despertar é real, que muitas vezes o que a gente chama de consciência é só uma forma mais sofisticada de defesa. Você sai da ignorância, mas entra na arrogância. Você para de seguir, mas começa a se ver como superior. Você deixa de ser manipulado, mas passa a ser escravo da própria necessidade de não ser manipulado. Percebe o loop? Agora vamos trazer isso um pouco mais para sua vida. Você disse que odeia trabalhar, mas será que você odeia mesmo? Ou odeia não ser reconhecido? Porque quando alguém é valorizado, promovido, visto como especial, o sistema para de parecer tão ruim assim, né? O problema não é o trabalho, é o lugar que você ocupa ele. Olha nos seus relacionamentos. Você diz que não aguenta mais relações superficiais. Mas será que é isso? Ou você não suporta não ser especial para alguém? Porque quando você é escolhido, desejado, validado, você tolera muito mais coisa do que gostaria de admitir. E quando você fracassa ou seus planos dão errado, você diz que o mundo é injusto, que o jogo é manipulado, que quem vence teve sorte. Às vezes até que é verdade, mas muitas vezes isso só é a mente tentando evitar uma conclusão muito mais dura, que talvez você não seja tão especial quanto você pensava. Isso dói mais do que culpar qualquer sistema. E o sistema nem precisa te prender, você já está preso na necessidade de ser alguém dentro dele. E enquanto essa necessidade existir, você nunca vai sair de verdade, porque sair significaria abrir mão disso, abrir mão de ser reconhecido, abrir mão de ser validado,
abrir mão de ser especial. Isso para a maioria das pessoas é insuportável. E isso foi exatamente o que o Evermore fez. Só que o preço não foi liberdade, foi ruptura. Ele não está acima do sistema. Ele está fora do campo humano comum. Isso não é necessariamente um lugar melhor. É só outro tipo de prisão. Mais silenciosa, mais fria, mais solitária. A questão é que sempre foi você. Você diante da realidade externa. Porque enquanto você acredita que o problema está fora, você ainda mantém uma coisa intacta. A fantasia de que no fundo você é especial, que só não teve oportunidade ainda. Não que você não seja, mas só que essa narrativa é confortável, é quase viciante, porque te permite continuar tentando, sem nunca precisar encarar o risco real de descobrir quem você é de verdade. Agora, o Evermore, ele não ficou discutindo o sistema, ele não ficou criando teoria, ele não ficou tentando se provar dentro da estrutura. Ele fez uma coisa que você evita, até em pensamento. Ele abriu mão, mas não romantiza isso, porque abrir mão não é bonito. Abrir mão não vem com trilha sonora épica, não gera aplauso. Abrir mão é silencioso. E o pior, é invisível. Você não ganha nada de imediato, você perde a identidade, perde a narrativa, perde o papel que te dava algum tipo de importância, mesmo que fosse uma importância ilusória. E é exatamente por isso que você não faz, porque você não quer sair do sistema, você quer vencer dentro dele, mas não qualquer vitória. Você quer uma vitória que prove que você é diferente, que você é acima da média, que você não é só mais um. Ou seja, você não quer liberdade, você quer validação com outro nome. Isso explica tudo. Explica por que você critica, mas continua jogando. Explica por que você reclama, mas não rompe. Explica por que você diz que não liga para a opinião dos outros, mas ajusta sua vida inteira baseada nela. Você não está preso por fora, você está preso por dentro. E se eu te desse agora a mesma saída que o Evermore teve, sem status, sem reconhecimento, sem ninguém para testemunhar sua libertação, sem narrativa bonita para contar depois, você iria? E não responda automaticamente. Seja honesto, porque sair de verdade significaria que ninguém vai saber que você venceu, que ninguém vai validar sua escolha, que não vai mais poder usar isso para se sentir superior, que não vai mais poder transformar isso em identidade. Ou seja, não vai sobrar nada para alimentar seu ego. E aí, ainda parece liberdade? Ou começa a parecer irrelevância? Agora eu tenho uma pergunta para te deixar refletindo. Se você tivesse o poder do Evermore e ninguém nunca soubesse, ninguém te admirasse, ninguém te validasse, ninguém reconhecesse que você saiu, você ainda escolheria sair? Ou continuaria aqui, tentando ser especial dentro da prisão?